Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: o pastor morreu. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na segunda carta ou epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vou ler do versículo 12 até o 15. Dizem assim: Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas. Hoje é 5 de abril de 2023. Maravilhoso, santo, justo Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te apresentar a pessoa que me ouve, a família dessa pessoa, minha família, minha vida. Fica com cada um de nós. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu quero falar agora sobre um assunto até um pouco delicado, tá? Eu dei esse título dizendo: o pastor morreu. Se bem que essa mensagem não está somente dirigida a pastores. Isso é para mim também, é para você, para a senhora e para o senhor. Qualquer um que seja seguidor de Cristo, tá bom? Esta segunda carta de Pedro é uma epístola diferente da primeira que ele escreveu. Esta é mais assim uma carta formal, né? Admoestativa, enfim, de cunho doutrinário. Estes versículos que escolhi, basicamente o apóstolo mostra sua condição de pastor de igreja. E uma das palavras dele que me chamou muita atenção estão escritas no versículo de número 15. Depois de sua morte, eu entendo aqui, e é o que ele diz, ele quer que seu ensinamento, que tudo o que ele falou, que sua doutrina para a igreja seja lembrada, ou sejam lembrados, tá bom? Isto fala, gente, de uma boa fama. Eu fico pensando aqui, quais os pastores hoje, né, que estão vivos, podem garantir que depois de suas mortes, depois que morrerem, o que eles ensinaram para a igreja ou para alguém de uma forma individual será sempre lembrado? Eu me lembro do meu papai, e não estou querendo aqui dizer que meu pai foi o exclusivo pastor, não, nada disso, mas com toda a humildade, e que aquelas pessoas que conheceram meu pai em vida, essas pessoas sabem que o que estou falando é verdade. Até hoje, muitas coisas que meu pai ensinou, não só falando, mas ele ensinou muito mais agindo, não é? Com o seu comportamento, com as suas ações. Até hoje, muita gente se lembra e segue para a honra e glória de Jesus. Então eu fico pensando assim, o apóstolo Pedro, né, ele quis dizer isso aqui, tá? Versículo 15, mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas, ou seja, das coisas que ensinei a vocês, da doutrina que eu passei para vocês segundo a palavra de Deus. Coisa maravilhosa é a gente saber que um líder, depois que partiu, depois que foi para a glória, né, está dormindo no Senhor Jesus, esse líder deixou boas lembranças, bons ensinamentos. Não deixou assim, meu Deus, será que aquele pastor realmente está salvo? Ele realmente gastou os dízimos e ofertas para seu próprio bem? Não, né? Oxalá que todos os pastores hoje estejam né, vivos, dizendo assim: Senhor, quando o Senhor me guardar, espero ser igual a Pedro aqui, né, que os meus ensinamentos sejam
por palavras ou por atitudes, fiquem aqui naqueles que irão ainda estar seguindo a ti, a tua palavra, né? Estarão vivos. Então, gente, não é só para pastor, mas isso é para mim também. Depois que eu partir, será que alguém vai estar seguindo alguma coisa que eu falei, que eu ensinei segundo a palavra de Deus? A palavra de Deus é a lei correta, a lei certa, a lei moral, né? A lei espiritual. A palavra de Deus nos ensina em todos os sentidos, né? Tanto fisicamente como espiritualmente, o modo de nós vivermos. Será que eu, como, entre aspas, né, pastor, ou seja, aquele que estou sempre falando de Deus, será que não vai ser somente as minhas palavras lembradas, mas as minhas atitudes também? Como Pedro disse aqui, olha, eu quero que depois da minha morte vocês fiquem lembrados do que eu ensinei. Então, gente, quero concluir dizendo para você, para a senhora, para o senhor, pastor aqui, um dia aqui Pedro já estava dizendo, olha, o Senhor já me revelou que eu vou morrer. Por isso que deu o título, o pastor morreu. Mas o seu ensinamento ficou, não é? Ficou marcado. Os seus passos bons ficaram marcados. Que todos os pastores, que todos os evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, bispos, né? Padres, apóstolos, todos possam deixar um legado depois de sua morte. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.